Boa noite a todos. Paz do Senhor, Deus abençoe cada um. Foi-me lançado este convite, já não estava há uns tempos convosco, dada a pandemia, não é? Destas coisas que aconteceram e que nos levou a todos nós. Há uns tempos atrás, os cultos só se faziam pelos sistemas online. Graças a Deus, os irmãos já podem estar aqui todos reunidos, não é? E também já tenho assistido aqui às mensagens que os irmãos têm aqui passado e estão de volta do livro de Êxodo, que os vossos pregadores têm desenvolvido, o irmão Pedro Lopes, o irmão João Estevão, não é? O irmão Vítor Braz, Samuel Oliveira, o irmão Amadeu, muitos irmãos, não é? Que têm aqui dado o seu contributo e que se têm visto as mensagens gravadas e passadas. Graças a Deus por essa oportunidade também que é hoje podemos gravar, não é? E passar as coisas. Hoje coube-me a continuação destes vossos estudos, no capítulo 20 de Êxodo. Penso que é isto, irmão Pedro Lopes, é isto. Então, obrigado. Podia estar equivocado, mas parece que estou certo. Êxodo capítulo 20, no versículo 1 até ao versículo 21, diz assim a palavra de Deus. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até à terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas ao 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem a sua jumenta, nem coisa alguma do teu próximo. E todo o povo viu os trovões, os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando, e o povo, vendo isto, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco para que não morramos. E disse Moisés ao povo: Não temais, que Deus veio para provar-vos e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridão onde Deus estava. Até aqui a palavra de Deus. E nós temos neste trecho das Sagradas Escrituras alguma coisa ligada com o concerto que foi feito com o povo de Israel, entre Deus e o povo de Israel. O concerto do Sinai, que tinha três partes: os 10 mandamentos, as leis cerimoniais, o meio de aproximação para com Deus e a lei civil. Neste aqui temos o princípio, que é os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é como se fossem, em comparação,
aquilo que nós temos nos países da Constituição e depois aparece a lei civil, o Código Civil, o Código Penal, o Código de Trabalho e todas essas coisas. Mas há ali uma base, um centro. E o centro da lei de Deus estão aqui nos 10 mandamentos. E porque é um centro muito importante, também conhecido como o Decálogo, porque por serem 10 proposições, 10 leis, por ser tão importante, estes mandamentos não foram inspirados, não foi dado por inspiração ao homem. Deus mandou que Moisés lhe preparasse umas tábuas de pedra e Moisés preparou aquelas tábuas, aquelas pedras, e Deus escreveu pelo seu próprio dedo. Significa isto a importância que Deus deu a estes 10 mandamentos. Antes deles existirem, eles já estavam gravados na humanidade, nas mentes das pessoas. As sociedades já tinham algumas destes princípios. O princípio de não furtar, o princípio de não matar. Já estavam gravados em... Há um código que é famoso no mundo, chamado o Código de Hammurabi, que é quase contemporâneo do aparecimento aqui da lei de Deus, escrita. Porquê? Porque Deus já tinha colocado nas consciências e no coração dos homens certos princípios, certas coisas que a consciência muitas vezes trabalha. Mas este era o seu povo, um povo que ele tinha libertado do Egito, e é mesmo assim que ele se apresenta. Então falou Deus estas palavras dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ou seja, tu, povo hebreu, que hoje estás aqui ao pé desta montanha, não é? Ao pé do Sinai, fostes um povo que foi tirado por mim, pelo meu poder, da terra do Egito e trazido até aqui, e eu sou o teu Deus. E os irmãos reparem que, se formos à parte final do texto que nós lemos, o povo estava muito temeroso, porque havia relâmpagos, havia trovões, havia sonido de buzina, o monte estava fumegando e o povo estava amedrontado. Eu estou a imaginar este cenário porque nós temos estado de férias e temos uma casa no interior do país e a casa fica assim um bocadinho sobre a aldeia e na segunda-feira veio uma trovoada muito forte durante a noite, e iluminava a aldeia toda. E nós lá víamos a aldeia toda iluminada, e aquilo metia respeito. E nós podemos imaginar o que era o povo junto lá onde Deus estava dando, portanto, a sua lei, não é? Que metia respeito. Era alguma coisa de grande, de importante. Deus deu a lei escrita. E porquê a lei escrita? Porque a escrita tem um certo valor. E é por isso também que as pessoas dizem: vocês têm um livro que é escrito pelos homens sob a inspiração divina. Mas porquê é que Deus deu a sua palavra escrita? Porque o que é escrito é permanente. O que é escrito fica registado de geração em geração. Porque o que é oral modifica-se, passa por tradições. E Deus não é um Deus, irmãos, que a sua palavra seja moldada às tradições dos homens. É um Deus que deu a sua palavra de uma forma vincada, de uma forma clara, de uma forma escrita e imutável. Escrita por Deus, como já dissemos, não é? Foi Ele mesmo que escreveu. Ora, porquê é que aparecem aqui os 10 mandamentos? Aparecem aqui os 10 mandamentos porque o Senhor diz: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E quando Deus retira este povo, o liberta das mãos de Faraó, o leva para o deserto com o objetivo de o levar até à terra prometida. Deus tem um plano e Deus tem uma exigência.
Este povo deve ser um povo santo. Um povo diferente dos outros povos. Um povo que respeita a lei de Deus. Um povo que anda nos princípios que Deus estabeleceu para a humanidade. Porque os 10 mandamentos não vão fazer só parte daquilo que é a nação de Israel. É para eles diretamente. Eles são uma nação em que o Senhor é o seu Deus. Mas é para toda a humanidade. Toda a humanidade será julgada pela lei de Deus. A não ser que tenha Cristo. O Senhor, não é? Que cumpriu as coisas no nosso lugar e que, pelo seu sangue, nos perdoa dos nossos pecados e das nossas transgressões. Mas Israel, neste momento, era para ser um povo santo. Levítico, capítulo 20, diz-nos assim a palavra de Deus. Não estou a ver o relógio. Os irmãos façam-me sinal quando tiver a acabar o meu tempo, está bem? Levítico capítulo 20, versículo 7 diz: Portanto, santificai-vos, sede santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus. E andareis... Muito obrigado. Já tenho um relógio. E andareis e guardareis os meus estatutos e cumpri-os, eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, é dito aqui ao povo de Israel para ser um povo santo, porque o Senhor, que era o seu Deus, é um Senhor, o nosso Deus é um Deus santo. E como é que o povo de Israel podia ser um povo santo? Guardando os mandamentos de Deus. Guardando a palavra de Deus e os princípios e preceitos que as Escrituras Sagradas elas têm. E diz no versículo 23, não andareis nos estatutos das gentes que eu lanço fora diante da vossa face. Portanto, Israel haveria de chegar à terra prometida, haveria de tomar posse da terra. E as gentes que estavam na posse daquela terra, quando eles lá chegassem, eram gentes que não andavam de acordo com as leis de Deus, não estavam de acordo com os princípios. E Deus disse, vocês não vão imitar os princípios dos outros povos. Vocês têm princípios diferentes. E os princípios os meus mandamentos. Versículo 28 diz, ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-me dos povos para seres meus. O povo de Israel então foi libertado do Egito, do poder de Faraó, da escravidão, com um propósito, ser um povo santo. E é por isso que Deus leva-os até ali para lhes entregar a sua lei. E nós podemos, hoje em dia, alguém comentaria logo, não é? Então, mas um povo carregado de preceitos, um povo carregado de ordens, um povo carregado de mandamentos. Muitos achariam que Israel estava a ser carregado de leis e preceitos e não era um povo feliz assim. Mas eu quero dizer que aquilo que Romanos diz, que é, nós nunca somos totalmente livres. Ou somos servos da justiça, ou somos servos da injustiça. Romanos 6, podemos ler este trecho da palavra do Senhor, que nos diz 6, 15 e 16... 6,15 diz, pois que pecaremos por não estarmos debaixo da lei, agora já não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça, mas pecaremos por não estarmos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum, diz o apóstolo Paulo. Não sabeis vós que a quem vos apresentares por servo para lhes obedecerdes, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, o que é que aconteceu connosco em Cristo? Obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E libertado do pecado, fostes feitos servos da justiça. Portanto, é esta transformação que o apóstolo diz que aconteceu connosco também por causa de sermos povo de Deus. As leis de Deus são leis diferentes, não é? O que vamos aqui entender são leis puras, leis santas. Salmo 119 fala disso. Fala de que o salmista ama os mandamentos de Deus, ama a palavra do Senhor. Ora, Israel
não foi libertado de um povo inculto no sentido da ciência. Eles fizeram grandes pirâmides, os egípcios. Não foi libertado no sentido de um povo inculto, de um povo bárbaro, no sentido de não haver letras, mas no sentido de não haver o verdadeiro conhecimento de Deus. Foram libertados do Egito para terem, portanto, serem ensinados por Deus, terem um outro conhecimento. E quando nós nos convertemos a Cristo, irmãos, o que acontece é que também a nossa vida passou por um novo conhecimento. Um conhecimento da palavra do Senhor. Um conhecimento diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos então a Êxodo e vamos então iniciar os mandamentos com o primeiro mandamento, que diz o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. Ora, era próprio naquele tempo, nas nações, inclusivamente o Egito, de onde eles tinham vindo, haver muitos deuses, muitas coisas chamadas divindade, muitos cultos, muitas entidades a quem o povo prestava reverência. Mas Israel é que é ensinado que não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o único. Isto é uma afirmação, irmãos, da existência de um Deus vivo, de um Deus real, não de uma religião. Os israelitas não tinham agora uma religião, não eram preceitos religiosos. Era o Senhor da Glória que falava diretamente, um Deus interveniente, um Deus vivo, um Deus real e que dizia: não terás outros deuses além de mim. Nega o ateísmo, nega o politeísmo, ou seja, o ter muitos deuses, era proibido. Os 10 mandamentos proíbem. O Senhor diz: eu sou. Deixa claro que mais ninguém há nas coisas divinas. Não há outro a quem prestar adoração e a quem prestar culto. E por isso Isaías vai falar disso, não é? E nós vamos ler alguns textos depois em Isaías. O Senhor apresenta-se como o único a quem o povo terá como Deus. O Senhor é o nosso Deus. Muito bem. Bem a seguir o segundo mandamento, que diz, e aqui temos aqui uma questão, porque estes mandamentos, os primeiros, que se crês estavam na primeira pedra, depois os outros, por serem mais ligados com o homem, estarão na segunda, mas nesta primeira pedra os mandamentos são ligados com Deus. É aquilo que nós fazemos, a nossa relação com Deus, a relação da nação que eles tinham com Deus e a relação de cada um por si com Deus também. É que alguns acham que o que interessa, e nós ouvimos muitas vezes até entre os nossos colegas de trabalho, eles dizerem: eu respeito todos, desde que as religiões sejam para bem do homem, do ser humano, façam o bem às pessoas, e então parece que o bem, o fazer o bem ao próximo, é o mandamento mais importante de todos. Mas é que a Bíblia não começa por aí, os 10 mandamentos não começam por aí. Os 10 mandamentos começam pelo respeito a Deus. E quando nós respeitamos a Deus, depois é que estamos aptos também para respeitar o nosso próximo. Os 10 mandamentos começam pelo respeito a Deus. Só existe verdadeiro amor pelo próximo quando nós amamos primeiro a Deus. Porque o amor a Deus implica o amor ao próximo também, vamos ver. O segundo mandamento diz: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até à 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Ora, este mandamento, o primeiro mandamento, proíbe haver outros deuses. O segundo mandamento é uma continuação, mas proíbe uma coisa, que é o construir-se imagens. O construir imagens. E não é só as imagens de outros seres, é a imagem do próprio Deus. Nós vamos ver. Porque, como é que o homem compara Deus? Para lhe fazer uma imagem.
proíbe o fabrico de imagens. Claro que isto não tem a ver com as imagens, os irmãos entendemos, não é? Não tinha a ver com imagens de arte. Se eles tivessem lá uma rotunda e pusessem lá um pescador, não é? Como fazem aqui em alguns sítios, que eu costumo dizer às vezes que cada rotunda é uma obra de arte, tem que ter uma obra de arte lá. Não são essas imagens. As imagens que aqui estão muito bem identificadas. São aquelas a quem as pessoas se encurvam. Porque diz o versículo 5, não te encurvarás a elas, nem as servirás. São imagens que são postas para culto. O povo tem tendência, irmãos. O ser humano tem tendência para materializar tudo. Até quer materializar Deus, não é? O homem sem comunhão com Deus, ainda, o que é que acontece? Para preencher o vazio do seu coração e não encontrando, não é, comunhão com Deus, então materializa coisas a quem chama de deuses para preencher aquele vazio que é próprio do ser humano, que está ligado com o culto que se deve a Deus, a adoração. É alguma coisa que faz parte da nossa alma, que o homem tem necessidade. Mas Isaías 42:8, o profeta diz-nos o seguinte. Isaías 42:8. Diz o Senhor, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, e agora, nem o meu louvor às imagens de escultura. 46, versículo 5, daqui de Isaías, diz também o seguinte. A quem é que me assemelhareis? Com quem me fareis semelhante? Pergunta Deus. Com quem me igualareis? E me comparareis para que sejamos semelhantes? E Deus diz, gastam o ouro da bolsa, pesam a prata nas balanças, assalariam os ourives, e ele faz um Deus. E diante dele se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam. O levam, o põem no seu lugar, e ele está no seu lugar, não se move, e se recorrem a ele, resposta nenhuma dá, nem livra ninguém da sua tribulação. E é estas imagens que os 10 mandamentos proíbem determinantemente, que não se pode fazer. Deus não pode ser representado. Jesus disse, não é? Os verdadeiros adoradores adorarão quem? O Pai. Primeiro ponto. E depois, em espírito e em verdade. Ou significa, sem necessidade de qualquer representação física, de qualquer imagem. E o Salmo 115, por causa da nação israelita ter estes preceitos, guardar este mandamento de Deus, no Salmo 115 está escrito que as nações perguntam, onde é que está o seu Deus? Porquê? Porque Israel era diferente das outras nações. Ficou diferente pela guarda deste mandamento. Eles não tinham uma imagem, não tinham, como as outras nações faziam, grandes estátuas, grandes imagens para os seus deuses, para Baal, para... E os israelitas não tinham. E os outros povos achavam estranho. Iam lá, onde é que está o seu Deus? Perguntavam. E o salmista diz, o nosso Deus está nos céus. Faz tudo o que lhe apraz. Enquanto ele diz... Enquanto os ídolos das nações têm mãos, mas não mexem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm pés, mas não andam, o nosso Deus é um Deus poderoso. E nós confiamos nele. Era aquilo que eles diziam. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, este mandamento proibia esta construção de imagens. E esta construção de imagens tem um nome, chama-se idolatria. E é um pecado contra a majestade de Deus. O ser humano passa a adorar aquilo que ele mesmo queria. Este mandamento proibia precisamente isto, porque o homem começa a adorar aquilo que ele mesmo queria com as suas mãos, na vez de adorar o Criador que o criou pelo seu poder. Sabemos que a doutrina tradicional faz uma distinção, ou apresenta uma distinção entre látria e idúlia, dizendo que uma coisa é a reverência que se tem para com essas entidades e outra coisa é a adoração que só se deve a Deus. Pois é, mas é que a Bíblia diz
determinantemente: não farás para ti imagem de escultura. Não te encurvarás. Não as servirás. Servirás significa que não é para pôr flores e outras coisas no género, é aquele serviço, portanto, que seria para uma entidade divina. E este mandamento diz o que é que acontece se alguém o transgredir. Diz que Deus visita a maldade dos pais nos filhos até à 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Daqueles que trocam Deus por outras coisas. Mas diz também o seguinte: mas eu faço misericórdia em milhares daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Louvado seja o nome de Deus. Bem, vamos a outro mandamento, 3º. Estava, portanto, a aprender tudo aquilo que devia ser o seu relacionamento com Deus. É o único Deus. Um Deus que não é para criar imagens, que não admite outras adorações. E um Deus também que não permite que o homem tome o seu nome em vão. Ou seja, o seu nome de qualquer maneira. Não está aqui em causa somente um jurar falso, que as pessoas às vezes juram, eu juro por não é? Não, usar o nome de Deus para jurar falso, não está correto. É o que Deus diz, eu não permito que isso aconteça. Também Ele diz, eu não permito que o meu nome seja profanado, porque usar o nome de Deus em vão é profaná-lo. Usar o nome de Deus em vão é usá-lo com leviandade. Ou seja, o ser humano, eles deviam de perceber que o nome de Deus, que falar usando o nome de Deus, que não era como falar do Jaquim, do Manuel, do Francisco. O nome de Deus é carregado de majestade, é carregado de dignidade. Louvado seja o nome do Senhor. Isto fala da santidade que o nome de Deus tem. Deus é majestoso. É glorioso. Os israelitas até chegaram a uma altura em que eles têm muito cuidado para falar, porque isto também já é quase um... que nem compor, não é? O nome de Deus, só usar ali as consoantes e não usar as coisas. Mas não tem a ver com isto. Tem a ver com uma coisa. Por exemplo, os inquisidores, para dar um exemplo do que é usar o nome de Deus em vão, os inquisidores usaram o nome de Deus para torturar, matar, perseguir pessoas em nome de Deus. Irmãos, nós podemos imaginar o nosso Deus, na sua santidade, a ver pessoas cá em baixo a usarem o seu nome para fazerem esta maldade ao mundo, não é? E ao seu próximo. Nunca o nome de Deus devia ser usado assim, que não tem nada a ver com as suas obras. Mas quantas vezes nós encontramos por aí obras que se fazem, coisas que se fazem, usando o nome de Jesus, usando o nome de Deus. Irmãos, e Deus está tão longe dessas coisas. Ou, por exemplo, dou-vos um caso bíblico. A mulher chamada, auto-intitulada profetisa Jezabel, em Tiatira, que falava em nome de Deus. Assim diz Deus. E o que ela profetizava era contra a palavra de Deus. Contrário. Ela estava a usar o nome de Deus em vão, impropriamente, de uma forma incorreta, porque não podemos usar o nome de Deus contra aquilo que Ele próprio estabelece. Bem, vamos adiante. Vamos aqui ao 4º mandamento, agora, que tem a ver com o sábado. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. O povo de Israel devia de guardar o dia de sábado, um dia de descanso. E eles não tinham só que descansar, eles mesmos, como até depois tinham que guardar também o descanso da terra. As terras não podiam estar sempre a ser cultivadas todos os anos. Tinham anos de descanso. Isto é uma lei própria que tem a ver com o descanso, com o bem-estar.
Com a valorização do trabalho também. O trabalho é aqui valorizado. O homem trabalha 6 dias, mas deve descansar 1. Mas também tem a ver com outra coisa. O homem dedica 6 dias à sua parte material, à sua parte social, aos seus trabalhos, aos seus rendimentos, mas deve dedicar 1 dia para se alimentar a sua alma, para estar na presença de Deus, para dedicar mais à família e mais ao Senhor. Claro que, naquela altura, para o povo de Israel, foi o sábado. Mais tarde, para a Igreja, vem a ser o domingo, o dia da ressurreição do Senhor, que ressuscitou no primeiro dia da semana, e os cristãos deixaram de dedicar o último dia da semana para dedicar o primeiro. Há esta alteração que nós podemos encontrar no livro de Atos e podemos encontrar em 1 Coríntios 16:2, que o apóstolo Paulo diz, quando vocês reunirem no primeiro dia da semana, então juntem lá as ofertas, que era quando eles se reuniam. O que está em causa é o descanso. O que está em causa é o respeito por um dia. E os irmãos sabem que é assim, se as pessoas viverem todo, e que aquilo que a humanidade, sem Deus no coração, sem interesse pelas coisas espirituais, faz. O domingo acaba por ser, ou até alguns, é sábado e domingo, o sábado e o domingo acabam por ser dias dedicados a eles próprios. Não trabalham, porque os trabalhos estão coisas, mas também não dedicam a Deus nada. Mas eles foram aqui exortados. Isto tinha a ver também com a sua dedicação às coisas de Deus. É preciso alimentar a nossa alma, não é? E alguns crentes na vida, não é? Não colocando um dia semanal para estar na casa de Deus e ouvir a palavra do Senhor, acabam muitas vezes por perder a sua fé e desviar-se das coisas de Deus. Olha, eu, quando me converti, como eu tinha andado assim um pé dentro e um pé fora da igreja na minha juventude, dos meus 15 aos meus 19, quando se dá a conversão depois, o que é que acontece? Eu ia aos cultos todos. Todos. Era a segunda, era a terça, era a quarta. E então porquê? Porque eu tinha medo que em algum momento eu deixasse de ir e depois esquecesse outra vez de ir. Claro, hoje já não faço isso, né? Mas tento respeitar o dia do Senhor para estar na sua casa. E às vezes também, durante a semana, temos alguns cultos. Bem, eu vou tentar acelerar mais um bocadinho para nós chegarmos ao fim, mas temos aqui, portanto, o 4º mandamento tinha a ver com o descanso, com o dia do Senhor. O 5º mandamento, que é um mandamento aqui de transição entre aquilo que é dedicado a Deus e aos outros, que é no versículo 11, os irmãos, desculpem, no versículo 12. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. E agora temos outro mandamento. Já não tem a ver diretamente com Deus, mas tem a ver logo com o respeito pelos pais, que faz aqui a transição dos mandamentos de Deus para aquilo que é as relações entre os homens também. Este respeito com os pais tem a ver, está ligado com a essência da vida, não é? Os pais, o mandamento, os pais são responsáveis diante de Deus pela educação dos filhos, por os ajudar, por os proteger, por os encaminhar na vida. E os filhos aqui são também responsabilizados por honrarem os seus pais, por obedecerem, por aprenderem e mais tarde também por sustentarem e ampararem, quando chega a idade, não é, em que os pais ficam mais fracos, mais frágeis no tempo final da sua vida. Jesus encontrou uma violação deste preceito da honra ao pai quando os religiosos, aqueles escribas e fariseus do seu tempo, eles começaram por dizer que se um moço dissesse tudo que podeis aproveitar de mim é corbá, Senhor. Quer dizer, se eu estou a servir a Deus, já não preciso honrar nem o meu pai nem a minha mãe. E Jesus disse, não, isso não é assim.
vocês estão a violar aquele mandamento. Porque, qualquer que seja a situação, o mandamento não é afastado por outros preceitos. É muito importante. É uma sociedade em que estes mandamentos sejam guardados, é uma sociedade sadia, é uma sociedade forte, é uma sociedade equilibrada, é uma sociedade sensata. O sexto mandamento diz: não matarás. Claro que já estava nos códigos da Hammurabi, já estava noutros sítios assim também, mas é o respeito pela vida. A nossa Constituição também diz: o direito à vida é inviolável. Sim, a vida é santa. Ninguém a pode dar, também ninguém a pode tirar. Nós temos o primeiro homicida na Bíblia, Caim, né, que matou o seu irmão Abel, e por uma questão religiosa. Porque ele queria fazer um culto à maneira dele, a Deus. Deus não se agradou. Entretanto, Abel tinha feito o culto conforme Deus tinha estipulado, mas Caim não gostou e matou o seu irmão Abel. Um homicídio premeditado, maldade, dolo, violência. Coisa tão triste, não é? Na humanidade. Nós vivemos dias, irmãos, que estão cheios de homicídios, de coisas tremendas, de violação deste princípio: não matarás. Claro que há homicídio voluntário e há às vezes o involuntário, que é por acidentes. Para esse Deus tratava de outras formas. Havia cidades de refúgio, havia outros... Não era assim, não era tão grave, não é? Mas o princípio é: não matarás. E escuso-me de fazer comentários acerca da nossa sociedade atual, porque este princípio é muito abrangente. Este princípio abrange desde a concepção, desde o início da vida. Bem, vamos passar a outro, que diz: não adulterarás. Agora, este mandamento exige respeito à honra, à paz, à santidade do lar, à família. E são estes valores, que são aqui respeitados por este mandamento, que as sociedades muitas vezes não tinham esta concepção, não tinham estes mandamentos, mas que Deus tem. A família é o pilar basilar das sociedades. O casamento não é só um contrato social, não é? Não é só uma coisa estipulada numa lei civil. Não. O casamento é, acima de tudo, uma instituição divina. Uma instituição divina. Muito importante isto. Foi Deus que estabeleceu. Bem, passamos a outro que diz: não furtarás. O oitavo mandamento. O bem jurídico aqui já é outro. É a propriedade. Não é? A defesa da propriedade. O direito à propriedade. O respeito pela propriedade de cada um, que a lei de Deus tão bem apresenta, não é? E não furtarás. Ou seja, terás respeito pela propriedade do teu próximo. E o furtar aqui não significa somente o retirar de objetos. A Bíblia fala de que nos últimos tempos o ouro e a prata dos ricos apodrecerão porque eles diminuem o salário do trabalhador. Quer dizer, furtam o direito ao salário. Isto é alguma coisa que está estipulado por Deus. As coisas, o direito que as pessoas têm às suas próprias coisas. Efésios capítulo 4, versículo 23 a 28, vamos ler. Efésios 4, 23 a 28 diz assim:
no sentido que a vida em Cristo tem princípios. Já deixamos as coisas velhas, muitas vezes entravam nestas violações destes preceitos divinos, destes mandamentos, e agora renovamos-nos no espírito do nosso entendimento, revistais, diz o apóstolo Paulo, do novo homem que é o homem em quem habita o Espírito de Deus, o novo convertido, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, é assim que Deus faz. Pelo que deixai a mentira, falai a verdade de cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E depois diz o versículo 28, vejam, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tem necessidade. Portanto, há estes preceitos que estão na vida dos crentes hoje e próprio pelo Espírito de Deus que habita no nosso coração. Amém? Voltamos lá ao mandamento e agora ao 9, que fala do falar falso testemunho, e este mandamento é um mandamento de defesa da verdade. A verdade é um bem que Deus exige, não é? Mentir em tribunal, corromper a verdade, ser desonesto para com o seu próximo, torcer factos ou invalidar algo, era alguma coisa que o povo de Israel estava ensinado por Deus através dos 10 mandamentos que não devia de fazer. Daí estamos a ver que era uma sociedade muito bem educada, não é? Os 10 mandamentos são... Por isso o salmista diz, a tua palavra é pura. Os teus mandamentos são puros, são retos. O 10º mandamento dizia para não cobiçar. Não cobiçar a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E aqui não... A cobiça é a raiz de muitas obras prejudiciais na sociedade. Desejar o que o outro tem não é mau. É que ele tem um carro, eu também gostava de ter um igual. Ok, isso não é mau. O problema é quando isso passa os limites para a inveja, para a cobiça e por adquirir dele, retirar dele aquilo que lhe pertence. Ou seja, invejar aquilo que o outro tem, para lhe retirar. E aí já Deus dizia ao povo de Israel, aí calma, aí não, é um mandamento. Então temos aqui nos 10 mandamentos, meus amados irmãos, todas estas leis que têm a ver com o relacionamento do homem com Deus, e alguns acham que só se tem que relacionar com Deus e depois que os homens já não interessa. Não. Deus colocou o relacionamento com Ele e colocou em primeiro lugar. Também para esta sociedade saber que não é o humanismo que agrada a Deus. É o sermos seus servos. Mas como seus servos, como seus filhos, então honramos os nossos pais e então também temos uma conduta para com o nosso próximo correta. E é isto que Deus estabeleceu nos 10 mandamentos. E, para terminar, diz que o povo viu os relâmpagos, o sonido da buzina, o monte fumegando, e retirou-se, pôs-se de longe. E disseram a Moisés, fala tu connosco e ouviremos. Não fale Deus connosco para que não morramos. Eles sentiram-se pequenos. É claro, todos nós, seres humanos, nos sentimos pequenos perante as exigências da lei, não é? De Deus. Eles sentiram-se pequenos. E disse Moisés ao povo, não temais, que Deus veio para provar-vos, para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo estava de longe, Moisés, porém, chegou à escuridão onde Deus estava. Vamos ler, para terminar, Hebreus 12, porque é uma aplicação para nós hoje. Não estamos lá, não fizemos parte deste povo, já também não estamos debaixo daquele concerto do Sinai, hoje estamos debaixo da cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não somos salvos pelo cumprimento dos mandamentos,
Não, não é isso que nos salva. O que nos salva é a fé em Cristo, a expiação realizada na cruz do Calvário, o seu sangue derramado em nossos corações, mas somos ensinados a cumprir os preceitos de Deus para lhe agradar. E Hebreus 12, 18 diz assim: porque não chegastes ao monte palpável. E ele está agora a falar, o escritor de Hebreus está a falar para os crentes, está a falar para os cristãos, já não está a falar para o povo de Israel, mas está a lembrar o que é que se passou com o povo de Israel naquele dia. E ele diz: porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao sonido da trombeta, à vozes das palavras, a qual os que ouviram pediram que não se lhes falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse, até o próprio Moisés: estou todo assombrado e tremendo. Nós não chegamos aí, diz o escritor de Hebreus. Chegamos a algo superior. Claro que se calhar se estivéssemos lá no monte, todos tínhamos tremido como o povo. Todos tínhamos tremido como Moisés. Ou mais que ele. Porque ele tinha uma comunhão tão grande com Deus, não é? Sempre que nós estamos mais próximos do Senhor, temos... O resto do povo tremia um bocado mais porque, às vezes, não conheciam tão bem o Senhor. Alguns. A maior parte, se calhar. Mas ele diz: mas vocês não chegaram a esse monte. Se calhar, se estivéssemos lá, tínhamos tremido assim. Mas é que nós não chegamos a esse monte. Nós chegamos ao monte de Sião, à cruz, ao Calvário, à cidade de Deus vivo, à Jerusalém celestial, aos muitos milhares de anjos, à universal Assembleia e Igreja dos primogênitos que estão assim escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da expressão, que fala muito melhor do que o de Abel. Pelo que vede, que não rejeiteis o que fala. Irmãos, e o Espírito de Deus fala connosco, não é? E nos tem ajudado a crer, e está com a nossa vida, e nos está encaminhando, e a palavra de Deus vai falando, e os irmãos vão escutando dia após dia, semana após semana, mês após mês. Temos que dar ouvidos à palavra de Deus. Porque não chegamos àquele monte, chegamos a algo muito superior. Nós esperamos a glória eterna com Jesus. Amém? O nosso Salvador nos resgatou, o nosso Salvador nos comprou, somos dele, somos seu povo. Deus quer que também sejamos um povo santo, um povo que obedece à sua palavra, um povo remido, comprado, resgatado e em que ele está operando. Deus abençoe.